Pode isso, produção? Um podcast para tirar suas ideias do papel. Apresentado por Dani de Donato. Ela é atriz brasileira, mora nos Estados Unidos e conta pra gente como funciona o mercado lá, o que realmente vale a pena nesse intercâmbio, além de falar dos seus projetos, o podcast infantil História de Boca, o livro Os Três Porquinhos e a série LGBT As Love Goes, produzida de forma independente em uma coprodução Brasil-Estados Unidos e falada em português e em inglês. Nosso papo de hoje é com Bia Borim. Bia Borim, seja muito bem-vinda ao Pode Isso Produção. Bia é minha amiga de infância, que eu acabo de conhecer hoje. A gente tem muitos amigos em comum. A gente se conheceu pelo Instagram e eu fiquei muito curiosa para conhecer essa mulher mais a fundo e entender essa artista que faz de tudo um pouco, que afinal de contas é sobre isso que esse podcast fala. Bia, seja bem-vinda. E eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho sobre quem é Bia Borim. Bom, eu estou super feliz de te ver assim ao vivo, virtualmente, né? Estou muito feliz assim de participar desse podcast especificamente porque é o que eu te falei, né? Eu me identifico em absoluto com a vida multitask do artista mundial. Eu não diria brasileiro, mas do artista mundial, porque eu moro em Los Angeles e eu vejo que as realidades não são tão diferentes assim como a gente imagina. E eu sou atriz, não quis ser atriz desde criança, não sou aquela atriz que fala, ai, desde que eu tenho 3 anos eu já tô... Não, eu queria ser médica, teria uma vida provavelmente um pouquinho diferente, obviamente, mas eu mudei de ideia quando eu vi Patch Adams, que aí eu entendi, eu não queria ser médica, eu quero ser palhaça. E aí eu comecei a aceitar a sugestão de pessoas que eu devia fazer aula de teatro. Eu fui praticamente catequizada em fazer, você devia fazer teatro por parentes e professores. Eu falei, gente, então tá, né? E eu fui, e aí não mudei de ideia, não quis ser atriz, fui fazer teatro e não queria ser atriz, quis ser historiadora, cientista social, mas aí depois eu descobri, e eu acho que tem a ver com o podcast, no meu último ano, no terceiro colegial, eu estava fazendo teatro amador e o Filastor Brega, que era o meu professor no Clube do Banco do Brasil, do teatro amador que eu fazia, ele fazia oficina de dramaturgia com o Tó Araújo. E aí ele falou, vamos fazer então a peça que a gente vai fazer no final de ano aqui no clube, você não quer escrever? Eu, escrever? Então dá para escrever, né? Fazer teatro não só é lá e subir no palco, então dá para escrever. Então eu escrevi uma personagem pequenininha para mim, para eu fazer esse processo colaborativo, na época eu tinha 17 para 18 anos, e foi meu primeiro texto, né, teatral, que era num manicômio. Então você imagina, né, uma menina de 17 anos escrevendo um texto para as crianças de 13, 14 anos internadas no manicômio, falando absurdos dos pais e de assassinatos. Então, eu comecei, essa foi minha carreira. Começou aí. E aí, eu mudei de ideia, falei, não, vou fazer artes cênicas, fiz artes cênicas na USP, tive experiências com várias estéticas, então, desde teatro de rua, comédia dell'arte, palhaço, e mais também era uma atriz que fazia publicidade, então isso causava um certo paradoxismo, né, na universidade, né, vamos mudar o mundo, mas eu vou fazer a campanha do Itaú. Então, sempre vivi, eu sou libriana, né, então sempre vivi nesse lugar, entre lugares, assim, e querendo experimentar um pouco, fiz bastante coisa fiz muita publicidade, fiz audiovisual no Brasil, fiz algumas participações, curta e tal, e aí quando eu saí do Brasil, eu tinha acabado de fazer o Experimentos Extraordinários, que foi a primeira live action do Cartoon Network pela Boutique Filmes, foi super legal, e aí eu vim para os Estados Unidos, e aí começa uma outra fase, né? Sou mãe também de 2 meninos, sou casada com o Eduardo Muniz, que é locutor, ator, diretor, que mais? Sou filha da Fátima, do José Roberto, e agora amiga da Dani de Donato, desde sempre.
Acabei de descobrir porque que o nosso santo bateu, porque você é libriana. Dou muito certo com librianos, gente. Meu filho é Qual que é o seu libriano. signo? Eu sou leão com... Mas eu sou pouco leão. Eu sou leão com Capricórnio e Capricórnio. Então eu sou um Capricórnio Ah, desgracento, assim. Mas, entendi. Eu sou mas amo casada com um librianos. leonino. Eu sou casada com um Ah, leonino. tá vendo como É porque vocês funciona? gostam de coisa bonita, né, gente? É, Leonino gosta de coisa bonita, entendeu? Somos nós, os librianos, entendeu? É tudo about beleza. super funciona, gente. O santo super bate. Bom, temos aí uma Bia super multi-coisas também, numa casa de artistas. Não sei se isso facilita ou se isso dificulta, mas queria muito falar com você, assim, pela sua multiplicidade de talentos e habilidades, e realmente você faz e trabalha com tudo isso. E também pela curiosidade de entender como que funciona aí, nos Estados Unidos, o mercado, não nos Estados Unidos, né, especificamente aí em Santa Mônica, né? Eu tô em E Los Angeles. em Los Angeles. Como funciona aí para você? Como que é a carreira de atriz? Se você continua trabalhando aqui também? Queria que você me desse uma visão assim, enquanto atriz brasileira que está aí, como que as coisas funcionam? O que que você sente? Então, tem essa questão, né? Atriz e atriz brasileira, que é um subgrupo do subgrupo latino, né? Então, assim, tem todas essas coisas. Bom, ainda, pelos estudos, inclusive, eles fazem muitos estudos aqui nas universidades sobre os papéis, né? Quanto vai para latino, quanto vai para mulher. Nos longas produzidos no último ano, apenas 6% tinham lead characters, né, os personagens principais femininos, ainda. Então, o que que acontece? Nesse sentido, eu sinto muito parecido com o Brasil. Tem muita mulher atriz, muita, mais que homem, e tem menos papel. Então, daí, independe, se você pode ter nascido na Califórnia, ter esse accent, assim, super californiano, vai ser difícil, entendeu? Já começa daí, vai ser difícil. Aí tem a questão de ser latina. Ah, não, pera lá. Aí tem a questão de se você é mãe ou não é, porque também no Brasil é a mesma coisa, tipo, né? Não dá para você simplesmente ir para todos os lugares, fazer todo o network, fazer não sei o que, você tem essa vida e de imigrante nesse sentido, porque a gente não tem essa rede de apoio, então tem que se virar. No Brasil também, né? Em São Paulo, principalmente nas cidades grandes, tem gente que não tem rede de apoio, então a gente sabe como é. Independente de ser mulher ou homem, né? Pai e mãe, já é complicado administrar essa vida. E aí, além dessa questão da maternidade, tem a questão da latinidade, né? Que é um subgrupo, está melhorando. A gente vê que pessoas estão, para melhorar mesmo, o que que tem que ter? Tem que ter produtor e roteirista fazendo show de latino, ou olhando, escrevendo personagens, e não só escrevendo personagens e casting, né? Chamando atores latinos, porque tem muito disso, assim, de repente você escreve um papel que é latino, só que aí você pega uma pessoa que não tem nada a ver, entendeu? Um iraniano para fazer, que tudo bem, pode parecer, pode fazer um sotaque lá, entendeu? Mas não é, então essa questão da representatividade aqui está bem, está melhor, está melhorando, mas ainda vai demorar para a gente sentir. E além disso, tem a questão da brasileira, né? Então, todo mundo aqui conhece uma brasileira, é super legal, né? Quando a pessoa fala, nossa, você é brasileira, ai, a melhor amiga da minha irmã é brasileira, ou ai, eu sou casado com uma brasileira, ou whatever. Só que você não vê pode falar palavrão aqui, né? Pode falar o que você quiser aqui. Enquanto a gente não tiver Ótimo. patrocinadores, pode falar o que você quiser. Ótimo. Não tem uma porra de um personagem brasileiro em nenhuma fucking série, entendeu? Agora o meu marido, meu companheiro, Eduardo, fez o primeiro personagem não regular, guest star do Grey's Anatomy brasileiro, porque o Beto, que é roteirista, é brasileiro, escreveu um brasileiro e teve que brigar para ter um brasileiro, porque senão ia ter um iraniano, entendeu? Fazendo o brasileiro, entendeu? Porque aí rola assim, você fala português? É parecido com o espanhol? Eu falo, entendeu?
Então, assim como tudo bem, a gente também fala, hablas espanhol? Sim, como não, eu hablo portunhol. Mas tem isso também, nem isso, né? Eu tenho um espanhol intermediário, mas aqui era México. Então, assim, as first generations mexicanas aqui, as primeiras gerações, falam um espanhol ótimo e um inglês ótimo. E eu vim para cá já uma senhora de 35 anos. Então, assim, eu tenho o meu accent, eu tenho o meu sotaque, né? Então, nesse sentido, tudo para dizer que não é fácil, né? Mas eu já fiz coisas sim. Aqui eu acabei de finalizar um longa que chama Skyfly, que é sobre skydiving, e o Gary, que é americano, é apaixonado pelo Brasil, então, assim, eu faço uma personagem brasileira super legal, e também vou começar o As Love Goes, que é uma coprodução São Paulo, Los Angeles. Então, eles fizeram o casting aqui em Los Angeles e eles estavam procurando uma brasileira que falasse português e que falasse muito bem inglês, e eu estava aqui. Então, eu acho que, e além disso tudo, produzir, escrever, fazer parcerias, conhecer as pessoas, isso é fundamental, não só aqui, mas aí em São Paulo, em qualquer lugar do mundo, para um artista. Eu acho que nem todo ator tem que gostar de escrever como eu e você. Mas eu acho que o ator, ele tem que ter a consciência, né, de que a gente trabalha em equipe, né? E fazer essas parcerias e ser curioso, sabe? Eu não estou falando de networking tipo sanguessuga, não é isso, assim, mas de realmente ter o interesse de conhecer, né? Outros artistas e saber o que está rolando, as gerações também, eu vou fazer 42 anos, eu quero. Tá muito diferente, o audiovisual tá muito diferente, e positivamente, né? Apesar de tudo, né? Apesar de todas as situações que estamos passando, que vamos passar, porque 2023 está aí, tem toda essa questão de gêneros, fluidez de gêneros e diversidade e outros mercados, não só São Paulo, Rio. Então, a gente que é ator, a gente tem que ser curioso, né, para a gente dialogar e criar junto. Exatamente, saber as outras funções, enfim. Eu não sei quando você que está aí ouvindo ou assistindo a gente tá ouvindo essa conversa, mas essa semana tá acontecendo uma polêmica aqui no Brasil, que a Jade Picon, que é uma influencer, ela nunca estudou teatro, ela nunca estudou interpretação, e ficou muito mais famosa do que já era na internet pelo Big Brother, foi convidada para fazer um papel numa novela, e isso virou uma grande polêmica. E estava eu conversando aqui com a Bia antes de começarmos a gravar, que isso não é uma novidade, né? E as pessoas estão muito indignadas e nunca se indignou-se tanto com uma coisa assim, que, enfim, já é uma prática já, né, no Rio de Janeiro, de ok, tá, o fulano quer aparecer, o público quer ver o fulano na novela, tudo bem, se ele não é ator, vamos colocá-lo, e o SATED consegue lá uma permissão para que ele faça aquele papel. Isso é uma prática muito comum há muitos anos, desde que o mundo é mundo, desde que inventaram a televisão. E aí agora as pessoas estão super indignadas, né? Mas eu estou muito feliz das pessoas estarem indignadas pela primeira vez e se mobilizarem na internet. E aí, nesse sentido, eu fico pensando, falando sobre isso, assim, juntando sobre o que você tem falado do mercado aí, a minha opinião pessoal é que aqui no Brasil a nossa profissão é quase clandestina se comparada a países mais organizados, onde palavras minhas, se leva mais a sério a nossa profissão, né? Porque nada contra a Jade Picon, ela faz o que ela quiser da vida dela. Aliás, se fosse eu no lugar dela, também aproveitaria a oportunidade, porque ela tá surfando a onda da fama dela. Ela tem que pegar o que vier. Mas o erro não é dela, o erro é você colocar uma pessoa numa profissão a qual ela não está apta. E, enfim, não existe nenhuma regulamentação, parece, né? Existe, mas é ignorada. O nosso sindicato não funciona. E aí eu queria entender, assim, também pode dar sua opinião, fique à vontade, e entender aí como que funciona isso para a gente, de repente, até refletir o que que a gente pode aproveitar esse momento de indignação para a gente tentar propor aqui de mudança também no nosso mercado.
Com certeza. A diferença é que é o próprio sindicato, na verdade. Aqui, o que acontece? A produção ela tem que sindicalizar a pessoa que vai trabalhar numa grande produção, se essa pessoa não é sindicalizada. Então, o SEG, que é o sindicato, eu não sou uma atriz SEG, o Edu eu não sou. Então, se uma produção SEG quiser me contratar, que vai acontecer? Ela vai dar uma carta falando: olha, essa produção é SEG, a Bia vai trabalhar, entendeu? Aí o que acontece? Com essa carta, eu tenho que me sindicalizar, e aí eu tenho que pagar 3.000 Bidens para join the union, né? Mas, assim, de certa forma, isso tem algumas vantagens, porque você consegue produções, você consegue um agente melhor, você consegue, no caso de um working actor aqui, né? Um manager melhor, você consegue ter acesso a trabalhos sindicalizados que tem tudo certinho, assim, hora extra, paga por figurino, se tem, tipo, gelo seco, você ganha mais, sabe assim? Se tem special effects, você ganha mais, assim, você almoça numa mesa diferente. Então, assim, tem todas essas vantagens de ser sindicalizado. Eu acho que no caso do Brasil, tem duas coisas. A primeira, eu acho que o sindicato tem que se impor nesse sentido, falar, ok, você quer contratar essa pessoa, então ela tem que ser sindicalizada, entendeu? E aí o que vai acontecer? A Jade vai pagar para ser sindicalizada, então o sindicato vai ter mais grana para reverter para os próprios atores, entendeu? Então eu acho que isso é uma. Aqui, por exemplo, não pede, tipo, não tem teste de SEG. Tem um lance assim, você é contratado por uma produção SEG. Então, o processo aí é um pouco diferente nesse sentido, né? E também a gente, ator, tem que entender, né, gente? Assim, é televisão, né? Assim, é novela. Adoro novela, quero ser a próxima protagonista, amo, entendeu? Mas é um produto específico, entendeu? Tipo, que é para vender, tem anunciante. Então, assim, eu acho sim que o sindicato tem que negociar mesmo, mas ao mesmo tempo a gente que é ator tem que entender o propósito, né? Que aquela pessoa tá sendo usada, ela está sendo usada, né? Para determinados fins capitalistas. Então, eu acho que teria que ter um meio termo aí, sabe? É porque eu acho que ainda a gente é um mercado que tem pouca demanda. Então, aqui em Los Angeles tem muita demanda, muita demanda. Então, você pode fazer trabalhos pequenos, trabalhos médios, trabalhos grandes, trabalhos sem dinheiro, trabalho. E no Brasil, como tudo, né, como um país ainda colonizado, infelizmente, né, que ainda está engatinhando, que está tentando se desenvolver, que vai um passo para frente, dois para trás, dois passos para frente, um para trás, ainda tem pouca demanda. Então, entendo esse protecionismo nesse sentido. Não, tem que ser ator para fazer novela. Sim, teoricamente sim, mas se você for pensar para que a novela, né, na questão capitalista da coisa, né? Eu acho que tem que ter o sindicato. Eu acho que isso deveria ter, entendeu? Sabe que a gente tem, né? Mas pelo menos aqui em São Paulo, o nosso sindicato ficou abandonado durante muitos anos. Agora existe uma tentativa de uma renovação e realmente ter um trabalho lá dentro, Dorberto né? foi meu chefe, conheço. Beijo, E Dorberto. só que ele não pode fazer tudo. Enfim, a gente não tem a gente nunca teve a confiança e o hábito do SATED. O SATED era uma casinha ali no centro de São Paulo que te cobrava Sim, meio salário mínimo para você ter um DRT para você trabalhar. E a gente tinha o DRT para fazer publicidade, né, amiga? Que a gente ia lá ganhar. exato. Tinha que ter o caixa teste, tinha que ter o DRT para trabalhar lá, fazer a Coisa que não tem produção. aqui, viu? Não tem caixa teste, não. Fez o teste, fez, beijo, tchau. Claro, se é um teste segue, maravilha. Cada vez que veicula o seu comercial de Veja, vai chegar um chequezinho na tua casa. Se é nacional, se é Estados Unidos e México, cada vez que passar uma vez na televisão, então faz as contas, sabe? Então, assim, realmente vale a pena. Mas o trampo de fazer o teste não é pago, o que eu acho um absurdo, né? Mas no Brasil a gente tem cachê teste, só que os cachês são bem. A gente se uniu para isso. Não, e já foram muito bons, né, os cachês aqui. Tudo bem que o mercado publicitário mudou completamente. Hoje nem
casting tem mais que dirá cachê, né? Tudo foi revertido para para os influencers, alguns atores também, enfim, todas as pessoas que têm muito público dentro da internet, porque é muito mais barato, tem muito mais visibilidade, né? Quanto se paga, quantos milhões se paga para passar um comercial no intervalo da novela das 9, né? E aí você falou uma coisa muito interessante. Imagina, com esse dinheiro só de pagar a veiculação para a emissora, você já contratou 100 influenciadores e muito mais gente já viu, né? Porque já caiu a audiência deles, enfim. E o caminho é o contrário, é o que você falou, é do Instagram para a televisão, entendeu? Antes era televisão para Instagram, agora não, agora é o contrário. Tipo, quem que tá no Instagram, que já tem, né, sei lá quantos milhões, que vai trazer público para a TV aberta, ou, né? Então a gente tem que entender que é dinheiro, gente, não, né? Assim, já é o sistema. Já conversei com várias pessoas aqui também que, enfim, inclusive com produtores de elenco fora daqui, que não acreditam que esse público migre para a televisão. Então, pode ser uma grande bobagem. Eu acho que, no caso da Jade, pode funcionar muito bem, porque ela foi muito bem aceita já dentro da televisão, então eles só estão aproveitando ela. Mas uma coisa que eu ouvi dentro da Rede Globo, muito claramente, de um pesquisador de elenco, enfim, numa seleção que eu fui fazer para aquele workshop de atores da Globo que existia, a gente entrou e ele explicou uma coisa que mudou a minha visão para sempre, assim, da minha carreira, que é muito básico, mas eu entendi ali, porque ele falou com todas as palavras. Olha, atores, vocês são produtos. A gente coloca vocês lá na prateleira. Se o produto vender, legal, a gente continua colocando ele ali. Se o produto não vende, a gente tira e não vende mais. Então, vocês têm que entender que se vocês não entrarem aqui, não é porque vocês são mal atores, é porque vocês não estão vendendo. A gente quer um produto específico. Se você não cabe dentro da caixinha, desculpa, não dá para você ficar aqui. É isso. É isso. Aqui A Jade é também. um produto que vende pra caramba. Então, gente, o público quer isso. Eu acho muito boa a revolta no sentido da gente tentar fazer que a nossa profissão seja um pouco mais respeitada, regularizar, a gente ter regras para que não tenham acidentes, para que não tenham tantos abusos diárias de tantas horas, sabe? Esse tipo de coisa. Isso realmente tem que acontecer. Mas, enfim, é uma discussão grande. Não, mas aqui também, aqui é isso em qualquer lugar, né? Por isso que o sindicato é tão importante, por isso que, assim, a gente tem que tomar Rio, São Paulo, enfim, qualquer cidade tem que dar trabalho, né? Mas é o único meio da gente, no coletivo, conseguir, enfim, respeito, respaldo, né? Representatividade, enfim, concordo com você. E aí a gente vai pagar realmente o sindicato, pagar com prazer, né? Mas, Sim. enfim, é uma discussão muito longa. Você citou aí que você vai fazer uma série, Sim, que é a direção do Fernando Belo, exato. que já passou por esse podcast falando sobre o Red, foi uma outra série que fez muito sucesso. Eu espero que a série de vocês também faça muito sucesso. Eu queria saber um pouquinho sobre esse projeto. É uma série Sim. independente, né? Ah, sim, sim, somos independentes. Não vou falar mal da Germana, tá? A Germana é roteirista. Então, é uma série que chama As Love Goes. É um projeto lindo que foi gestado durante 1 ano e meio. O roteiro foi trabalhado e retrabalhado pela Germana Bello e a Nicole Paycent, que a Nicole é uma grande atriz aqui americana que escreve também. E é uma série queer sobre sobre essa protagonista, Laura, que é lésbica, casada com a Beatriz, que é feita pela Bellatrix Serra. E começa em São Paulo a série, né? E a minha personagem, a Laura, enfim, ela tem uma vida muito heteronormativa. Ela não é uma lésbica atuante, assim. Ela é uma psicóloga meio, assim, vive a vida dela, tenta enfim, não expor muito essa questão da sexualidade dela e tal, o que causa também grandes problemas. E ela chega num ponto na vida dela que ela começa a reavaliar e lidar com algumas dificuldades no momento que ela vai para Los Angeles a trabalho. E aí aqui ela conhece uma jovem, que é a Marina, feita pela Tracy, e ela
se apaixona por essa menina de 20 anos mais nova que ela, que é super ativista e que é filha da professora dela. Então, ela vem ficar na casa da professora brasileira e a professora viaja e aí ela tem esse encontro com a Marina e com essa nova geração. Então, é uma série que fala sobre o universo lésbico, mas fala muito sobre essa questão geracional, né? O que é ter 40 anos e o que é ter 20 anos hoje. Então, enfim, é muito lindo, é feito em inglês e português, então eu estou muito feliz de poder atuar nas duas línguas, eu estou há 8 anos morando aqui, então isso vai ser muito legal atuar com, enfim, atores maravilhosos, non-binary, então é um universo que é a minha primeira lead, então é a primeira protagonista minha, assim, de uma série, eu estou super feliz, e e é uma equipe maravilhosa, né? O Fernando está dirigindo e produzindo também, então tá sendo muito legal e a gente vai começar a rodar agora em agosto. Gente, eu já amei, eu já quero ver. É, Eu amo, é, eu gosto muito dos roteiros. Eu conheço Red, né? Eu gostei muito de Red. Eu acho que, cara, Germana é bem geniazinho, assim, nessas coisas. A questão da representatividade é muito boa. E já consigo ver, não sei se estou errada, uma coisa que eu gosto muito, que é termos uma protagonista lésbica, mas termos uma história com sentimentos universais em que todas as pessoas vão se identificar e, putz, ser lésbica é uma coisa a mais, não só essa questão, que assim como já usei isso aqui, eu já falei isso aqui outras vezes, desculpa para quem já ouviu, mas gosto muito de Manhãs de Setembro, é uma série que me tocou muito, porque é uma série muito assim, eu acho que a evolução da nossa relação, né, nós héteros, de entendimento do mundo e das outras formas de amar pessoas, tem que partir disso, assim, entender a partir desses sentimentos universais, independente de qualquer coisa. Sinto que essa série tem um pouco isso. Estou errada? não, e é muito legal, porque assim, é uma coisa que eu discuto, assim, eu também fiz uma live com a Ana Clara, que é uma artista plástica maravilhosa, super ativista, queer, e ela falou, né, apesar de serem personagens gays, né, são feitos por atores héteros, assim, então, como que é isso, né? Foi uma preocupação minha em relação ao lugar de fala mesmo, né? Porque eu ainda imigrante, por exemplo, né? Aí no Brasil, eu brinco, assim, eu era a 1%, né? Branca, hétero, não sei o quê. Aí eu vim aqui para os Estados Unidos, eu sou latina, então foi legal, assim, sair desse lugar de São Paulo, paulista, da Vila Madalena, sabe assim, e vir para cá e viver outra realidade, entendeu? Apesar, né, de eu continuar sendo branca, eu sou latina. Então, isso já é diferente, já é um lugar diferente. Então, em relação à representatividade, eu fazer o As Love Goes, para mim era uma preocupação, sim, sabe? De fazer essa protagonista. Mas o que acontece? A Laura, ela tenta viver uma vida heteronormativa, entendeu? Ela não tem isso resolvido. Então, a minha heterossexualidade serve nesse sentido para essa personagem, entendeu? E isso é muito legal, porque como eu, Bia, posso me colocar nesse lugar, entendeu? E já estou passando altas crises, né? Assim, no sentido de estudar o texto. E é uma questão política, né? Por mais que esses temas sejam universais, como você falou, da questão do relacionamento, da questão geracional, da questão da expectativa de ter uma vida perfeita, o que é uma vida ideal, né? O que é esse ideal? Isso a Germana e a Nicole trazem muito assim para a personagem, porque ela é muito idealista, sabe? E perfeccionista. Então, que ideal é esse? É seu ou é um sonho que colocaram dentro da sua cabeça que é uma vida ideal? Nesse sentido, a personagem da Bella questiona a minha personagem o tempo inteiro: o que você quer? Essa pergunta, o que você quer? Aí, quando eu leio isso no roteiro, eu falo para mim, Bia, o que você quer? Sabe assim? O que você quer da tua vida?
né? E é engraçado, assim, porque ela tem, entre aspas, uma vida perfeita, né? Olhando de fora, mas não é. Assim como muitas pessoas, né, estão em posicionamentos bem privilegiados, como a gente, por exemplo, mas é só isso? É isso? Então, é essa vida perfeita? Então, por que você está chorando, minha filha? Se está tudo bem, né? Então, o que que você quer? O que que você quer? Quem é você? Sabe? Sem amarra, sem expectativa, sem perfeccionismo, sem filho, sem marido. Quem é você? O que que você quer, né? E aí essa é a pergunta. Mas ao mesmo tempo tem essa questão muito legal que a Marina traz, que é ok, mas não é uma questão individual, entendeu? Não é. Porque não adianta você ter essa vida, não adianta você ter todas as suas expectativas individuais atendidas se você sai do portão da tua casa e você, sei lá, tem alguém morrendo de fome, ou você tem ainda, sabe, centenas de homossexuais sendo assassinados por semana, entendeu? No Brasil, o Brasil é o lugar que mais mata homossexuais no Brasil, né? No mundo. Então, tá tudo bem mesmo, né? Então, tem essa discussão dessa esfera individual e a esfera coletiva, que é exatamente o que a gente está passando no Brasil hoje, né? Então, a gente tem ano de eleição. Então, eu estou muito feliz de fazer essa série, porque parece que é só, né? É uma série que fala de relacionamento lésbico e tal, mas não é, não. Tem essa questão política muito séria, sabe? Tem um diálogo da Marina e da Laura maravilhoso, que é exatamente isso, que a Laura fala, ai, sabe, eu não gosto de me expor, né? Eu tenho uma vida, assim, não gosto de me expor. Aí a personagem da Tracy, a Marina, fala, né, que tem 20 anos, fala assim, mas você tem essa vida confortável porque milhões de pessoas estão lutando todos os dias para você ser aceita, né? Então, é muito lindo. O texto, assim, é, assim, maravilhoso. Depois, quando lançar, eu quero muito que vocês vão me contar como é que vai ser, quando vai ser, como vai ser. Eu acho que eu, inclusive, vou chamar a Germana, porque a Germana, não sei se ela... Eu acho que ela não gosta muito de falar, mas eu já Mas entrevistei tudo pelo todo mundo ao projeto, redor Fê. dela. Não, mas sabe, a gente está nessa fase, é importante falar, né? Que a gente está nessa fase assim, agora a gente precisa expor, a gente precisa que as pessoas sigam a gente nas mídias sociais e compartilhem, né? Porque a gente está se preparando para esse momento de crowdfunding. Então, o nosso crowdfunding vai começar agora em julho e a gente vai gravar em agosto. Então, a gente quer que as pessoas saibam do projeto, né? Porque é um projeto independente, a gente quer que seja independente, inclusive, né? Para a gente falar o que a gente quiser, mas a gente quer fazer super bem feito como merece, né? E é caro, né? Então a gente está se preparando para esse momento e eu acho que a Germana super toparia. A gente pode, sei lá, chantagear ela. A gente pode falar aqui que a gente pode revelar alguma coisa. De repente. Não, mas a Germana vem, a Germana vem. Não, alguém vai ter que vir aqui explicar para onde vai, que jeito vai, aonde vai aparecer, enfim. Eu quero muito saber dos desdobramentos desse projeto. Vou colocar depois na descrição para quem estiver ouvindo pelo podcast. Quem estiver só ouvindo, vai ter lá na descrição do episódio todos os links de todos os projetos da Bia que a gente vai falar aqui hoje, inclusive como que a gente faz para achar a série, Instagram, etc. Vai estar tudo lá na descrição. É pelo Instagram? Isso, a gente tem Instagram, tem Twitter, Facebook, mas a gente está mais, tanto faz, Facebook, Instagram e Twitter. @aslovegoes. As Love Goes. Ok. Então vamos lá. A Bia é difícil, eu acho que eu vou ter que ficar aqui com ela até amanhã, porque ela tem muitos projetos. A gente vai citando Não e checando. é? Check. Eu gostei muito que, enfim, né? Eu tô numa semana que tô escrevendo alguns roteiros que falam, inclusive, sobre LGBT e tal, então, engraçado, né? Porque parece que as coisas ficam meio no ar e a gente continua no mesmo assunto, né? E aí fiquei refletindo bastante sobre essas coisas e tentando, assim, esperando que a evolução nossa, que eu já vejo isso apontando na próxima geração. Já vejo bastante, assim, galera de 12 anos, 13 anos falando muito.
entendendo que quando a gente fala, cara, uma pessoa morre a cada 23, um negro morre a cada 23 minutos no Brasil, assassinado. É muito diferente de você conhecer alguém que morreu e dar um rosto para essa pessoa e uma família para essa pessoa, né? O número é sempre uma coisa muito fria, né? E eu acho que essa forma de ver o LGBT, enfim, e entender esses sentimentos universais também acho que aproxima muito todas as pessoas, independente de tudo, e você começa, enfim, humaniza tudo, né? Exato. E outra coisa que você falou também bem interessante é que, enfim, o que adianta você se realizar e lá fora tá tudo uma zona, né? Essa questão da coletividade, assim, entender. Eu vejo muito, eu tô querendo falar sobre isso porque me vejo assim, tenho um filho de 2 anos e meio, então hoje eu vejo algumas coisas que eu não via antes. Por exemplo, entender que a responsabilidade da existência de uma criança não é só da mãe, não é só do pai, é da sociedade inteira, porque todo mundo quer ter adultos bacanas, mas ninguém quer uma criança no seu restaurante, uma criança no seu voo, uma criança, entendeu? E entender o processo da criança de crescimento e o que é aceitável, as pessoas querem mini adultos, e o problema é seu, mas quando ele vier para a sociedade, se ele for um problema, ele vai preso num canto, que ninguém quer ver ele, entendeu? Expandiu muito para mim a questão do social, né? Da responsabilidade que a gente tem em relação às outras pessoas que não só as que estão dentro da nossa casa. E aquela que eu botei no mundo, né? Óbvio que primeiramente é nosso, mas eu também sou responsável pelo filho do fulano, pela criança que está na rua. E aí, entrando nisso, estou entrando nesse assunto filhos, porque você também tem 2 filhos, e aí também queria saber outras coisas, como... Eu queria fazer, na verdade, um podcast só para falar de maternidade, tá, gente? Porque eu acho que muda a carreira inteira, muda a cabeça, muda tudo. Mas queria entrar no assunto crianças, para entender se você começou os seus projetos infantis depois também que você teve filhos e a gente tem essa mudança de pensamento e vê as coisas de outro jeito. Olha, o gancho foi muito Olha o profundo. gancho, nossa, gente, você viu, né? Todo mundo acompanhou Volta no mundo. a jornada do herói, encontro com o mentor, e aí ela chegou no ponto. A É cabeça da engraçado, pessoa é muito louca, né? Espero que quem esteja ouvindo tenha entendido. adorei. E a sinceridade também. Então, é uma crise para mim, porque deixa eu te contar. É interessante você falar isso, porque é um momento de crise na minha vida. Eu comecei, na verdade, vou revelar aqui, já que é um podcast seu, sabe? Conheci você hoje, já te gosto. Teve uma vez que um diretor, que eu não vou falar o nome, que é meu amigo, falou para uma amiga que é dramaturga e diretora, falou assim: ah, então, por que você não chama a Bia Borim para fazer essa peça? Ela falou: ah, a Bia é atriz de infantil. Então, o que acontece? Porque eu fiz muita coisa infantil, muita, né? E eu comecei realmente aí no Brasil a entrar em certas gavetinhas das pessoas, né? E isso é muito limitante. E até o Edu falou para mim, né? Eles falam isso porque não casaram com você, você é o demônio, não sei o que e tal. E eu nunca tive muita oportunidade de mostrar esse demônio, sabe assim? Porque as coisas que me chamavam e que eu produzia também, até por conta de aceitação, sei lá, era mais fácil vender uma peça infantil para o Sesc do que vender uma peça adulta, então vamos fazer o infantil, porque a gente precisa trabalhar, entendeu? Então, tinha uma facilidade de produção nesse sentido, e eu gosto, quero dizer, eu dei aula para criança de teatro muito tempo, e acredito mesmo que arte e educação, eu venho de um lugar, né, lá na faculdade a gente teve a Malu, maravilhosa, a Maria Silvia, de jogos teatrais, a gente teve professores incríveis, assim, o Flávio Desgranges, o Bulhões, de jogos teatrais, então a gente sabe a importância da educação
nesse processo, e também trabalhei no Formação de Público, que foi um projeto maravilhoso, né, na época da prefeitura da Marta Suplicy, foi quando eu conheci o Dorberto, que a gente ia nas escolas e fazia oficinas, então era um projeto maravilhoso, eu acredito nisso, né, e não tem como você criar espectadores no futuro sem trabalhar com as crianças, e não tem como você falar de educação sem falar de arte. Então, assim, não é que vai contra, e eu adoro fazer, mas eu comecei a ver que isso estava me limitando. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu parei de fazer tudo, até por conta do visto. E aí eu já estava ficando meio tantã, aí eu falei, bom, eu preciso trabalhar, depois que eu consegui o visto. Já sei, eu estava em Nova York, né? Vou contar história para a comunidade, para criança, né? Porque é mais fácil, né? Trabalhar. E aí eu fui numa escola de português e falei, olha, eu sei que vocês dão aula de português para criança, eu quero contar histórias e tal. Ela falou, então por que você não dá aula de português? Eu falei, assim, passei na FUVEST, mas assim, foi por pouco, eu tenho, né, conhecimento todo de gramática. Não, é língua de herança. Aí eu, o que é isso? Aí eu fui entender o que era o ensino de língua de herança e comecei a trabalhar com isso. E aí, quando eu vim aqui para Los Angeles, a Mariana Leite, que tinha feito USP comigo em 1900 e bolinha, morava aqui e ela contava histórias, né, aqui para a comunidade brasileira. Aí a gente falou, vamos fazer alguma coisa, e a gente fundou o Brazilian Play and Learn, que é uma iniciativa informal, educacional, que ensina português como língua de herança para as gerações aqui, nascidas aqui, e agora online, depois da pandemia. A gente tem aluno no Canadá, no México, enfim, em outros lugares também. E também cultura brasileira. A gente vai fazer uma baita festa junina agora, em parceria com o Brazilian Nights. A gente vai trazer, a Paty está trazendo um monobloco, por exemplo. Então, a gente vai fazer um show para 1000 pessoas, a gente vai fazer uma festa junina mesmo. Então, a gente tenta trazer essa experiência cultural, mesmo que artificial, para essas crianças que nunca foram numa festa junina, que nunca comeram uma pamonha, sabe assim, que nunca jogaram, nunca pescaram numa barraquinha, né? Então, e dançaram uma quadrilha. Então, a gente faz isso aqui há 5 anos. E nesse meio tempo eu tive o meu segundo filho, fiquei em casa, como a gente tem aqui, né? As coisas todas de locução, porque somos locutores. Eu comecei o podcast História de Boca com o Edu, e a gente reconta histórias, improvisa histórias para crianças, e é um podcast infantil enfim, que está tendo ainda, né? A gente está com um projeto meio em suspensão, mas por conta de produção mesmo, mas a gente teve 3 temporadas, e a gente lançou um livro, que é uma adaptação de um dos contos, que é Os Três Porquinhos. Então, a gente tem esse livro aí que a criança pode escutar e ler. E esse podcast foi uma homenagem ao meu filho Miguel, porque o Miguel, ele é geminiano, ele fala mais que eu, pasmem, e ele é disléxico, então ele tem dificuldade para ler e escrever, então ele gosta de ouvir histórias, e ele sempre pedia histórias para minha mãe. Então ele falava, vovó, conta história de boca, aí ficou esse nome. E aí a gente fez o podcast, enfim, só que agora eu cansei. Agora eu tenho 2 crianças em casa, e aí o que acontece? Se eu trabalho com criança, chego em casa, tenho criança, alguém vai sofrer. Ou vão ser os meus filhos, entendeu? Ou vão ser meus alunos. Como os alunos têm a família deles, eu vou ter que optar pelos meus filhos, entendeu? Então, assim, de criança, agora eu estou fazendo essa transição de carreira, inclusive. Eu quero dar um tempo nos conteúdos infantis, eu quero dar um tempo para ter paciência com os meus filhos, entendeu? E eles continuarem vivos e terem uma vida bonita, entendeu? E eu experimentar outro universo, começando com as Love Goals. No Brasil, gente, eu jamais seria eu duvido, eu corto as minhas 2 mãos, se algum produtor de elenco chegasse assim, então eu preciso de uma psicóloga de 43 anos, lésbica, não sei o quê, eu duvido que alguém ia pensar em mim. Eu duvido, entendeu?
Aí que entra a E história da prateleirinha, né? Você não só me está na vitrine, como você está na prateleira do tal coisa. E lá você ficará. Exatamente. Então, eu tenho essa puta oportunidade agora, entendeu? De começar um trabalho que, para mim, é assim, é do cacete, assim, em todos os sentidos. Não só porque é uma protagonista, porque o conteúdo é maravilhoso, o coletivo é maravilhoso, é atuar em português e inglês, e eu vou experimentar esse outro universo que no Brasil, raras vezes, foram raras as vezes que eu consegui transitar. Então, estou muito feliz nesse sentido. Então, assim, criança, amo vocês, vou continuar, assim, né, criando os meus filhos, fazendo coisinhas ou lá e cá, mas assim, eu quero tomar um vinho à noite, assim, eu quero, sabe assim, ficar pelada assim, chega. Sensacional. É muito louco esse negócio do infantil, né? Eu fiz infantil durante muitos anos e quase não falava para ninguém, tipo, era quase Então, por quê? segredo. Por É, quê? Não, mas porque, sabe por quê? Acho que eu também acho que as pessoas diminuem o ator do teatro infantil. Eu acho que as pessoas pensam que a gente engana a criança, né? Quando se você tem, quando você tem contato com uma criança de verdade, assim, convivência com uma criança, você sabe que a gente não engana nada, né? Se eu não fizer de verdade, meu bem, a criança é a primeira que vai falar. Mas é muito louco. Na Sheila de Charme, né? A primeira, o primeiro episódio é ela num teste de VT. E aí a pessoa fala, se apresenta, ela fala, então, eu tô fazendo um infantil, mas eu dei sei que as muita pessoas não risada, levam muito Sara. a sério. E não é isso, as pessoas não levam muito a sério. Mas tudo bem, ela quase não fala, né? Ela fala e meio que se arrepende, porque fala, então, porque o que eu tô fazendo é isso, né? É o infantil. Mas a gente tem esse problema com comédia também, né? Tipo, a Dani faz comédia, entendeu? É. Quem que vai contratar você para fazer a Lady Macbeth, minha filha? Só se for, né, com o nariz vermelho. Então, assim, é complicado. Por isso que a gente, nesse sentido, eu e você, a gente tem esse ímpeto de escrever, entendeu? De produzir as próprias coisas, ou de fazer parcerias com outros artistas que conhecem o demônio que você é, para falar, não, a Bia consegue, entendeu? A Bia, mesmo o Cartoon Network, né, no Experimentos Extraordinários, fazendo uma vila cômica, né? Eu tive assim uma questão com isso, porque eu nunca tinha feito vilã, sabe assim? Nunca. Imagina eu fazer vilã, sabe assim? A fofa, a namorada, sabe? Nunca. Então, foi para mim foi um projeto muito especial, porque apesar de ser uma vilã cômica, era uma vilã, sabe? Então, eu saí do Brasil com essa vilã. Eu senti que, nossa, eu poderia, se eu tivesse ficado aí vem as questões da terapia, né? Ah, mas e se eu tivesse ficado no Brasil, será que eu estava fazendo uma coisa, não sei o que, né? Mas ao mesmo tempo eu não estaria falando inglês, então não estaria pegando o As Love Goes, provavelmente. E também está tendo muita produção em inglês aí no Brasil, então fica a dica, atores, entendeu? Continua aí com inglês, a aulinha uma vez por semana. Eu tenho um projeto enfim, gostaria muito que acontecesse, que era como se fosse uma plataforma, assim, para a gente fazer textos em inglês, porque uma coisa é você estudar inglês, outra coisa é você atuar em inglês. Acho que quem fez teste em inglês sabe o que é isso. É foda, entendeu? É atuar de verdade numa segunda língua. Eu mesma vivendo aqui, sou casada com um brasileiro, então falo, tem dia que nem parece que nem parece que eu estou nos Estados Unidos, porque eu falo em português com meus filhos, falo português com o Eduardo, então eu estou falando português com você. Então, se eu não saio, né, às vezes parece que eu estou no México, porque onde eu moro é um bairro de classe média baixa, então tem muito mexicano, então nem hello eu falo olá, sabe assim? Então, nesse sentido, é importante, assim, ter essa consciência de que o mercado está mudando no Brasil também, tem muita produção em inglês. Então, tudo isso, eu já perdi o gancho. Fala aí, o roteirista. Não se preocupa, Já não tem mudei. gancho. É gancho, Meu você déficit de vê, atenção, não, entendeu? você vê que as duas têm a cabeça, ó, brau, muito louca. Mas é isso, Mas podcast é isso aí. Você tem Capricórnio, me ajuda. Eu não tenho nada de terra.
Me ajuda. Adoro Capricórnio, Inclusive, taurinos, virginianos. não, Né? Todo também mundo quero detesta, fazer, mas eu adoro. eu também quero fazer um podcast sobre isso. Vou esperar o nosso amigo Marcos Breda se recuperar também. Eu vou fazer um podcast sobre atores e signos para vocês, para saber se você tem que nascer de novo para ser um bom ator em outro signo. Qual é seu casting? O casting para o seu casting. signo, né? Não é mesmo? O Porque casting é sempre ótimo. tem um personagem detestável, como um virginiano, por exemplo, Não é, entendeu? gente. Ô, Não Bia, é? me Tá fala uma tudo coisa. bem. Vocês mudaram para ir por causa de trabalho? Desculpa, se você não quiser responder também, posso cortar, mas vocês mudaram por causa de trabalho? Minha vida é um livro aberto. Então, não, a gente mudou porque a gente quis mesmo. É porque o Edu fez escola aqui em Nova York. Eu sempre quis morar fora, mas eu tenho medo. Então, eu sou Libra com câncer, então eu tenho um medo, mas como eu gosto de turminha, sou aquela que eu não faço a merda, mas eu gosto de estar na turma que faz merda, entendeu? Então, eu sou o famoso Maria vai com as outras nesse sentido. Então, o Edu, ele tem esse ímpeto, né? Ariano, que ele tem, assim, de desbravar e ir, esse fogo aí, né, dos leoninos todos. E aí a gente fala, o Miguel tá novinho, vamos morar um ano lá, ver como é que é. E também tinha o Harold Guskin, que era um coach, ele faleceu, ele era um coach de atores do James Gandolfini, da Glenn Close, da Rachel Weisz, que o Edu traduziu o livro com a Denise Weinberg, chamado Como Parar de Atuar, e o Edu, e eu também, eu queria ter aula com o Harold, e melhorar o meu inglês, e aí a gente foi para Nova York, assim, vamos ficar um ano, só que foi tão ruim, assim, aconteceu tanta coisa ruim, assim, foi tão difícil, que meio que não valeu. A gente falou, gente, agora que a gente entendeu que não é brincadeira, né? Acho que a gente foi meio Disneyland, assim, sabe? Ai, vamos lá morar, a gente tem, né? Ah, e também tinha isso. Você vê como a esfera individual e a esfera coletiva. Quando a gente comprou a passagem, o dólar era 2,38. Aí, em março, teve o golpe da Dilma, sim, porque foi golpe, e aí o dólar foi para 4. Então, aí a gente falou, fudeu! Assim, a gente tinha, tipo, 8 meses de grana, e de repente, zap, entendeu? A gente conseguiu ficar, mas foi um ano tenso pra cacete. E eu consegui fazer aula com o Harold, a gente conseguiu o Green Card, que foi uma coisa boa também. A gente conseguiu o Green Card uma semana antes do Trump ser eleito. Ufa! Né, ufa, né? Tipo, foi ufa. E aí a gente foi ficando, sabe assim? Aí foi ficando. A gente tem planos a cada 6 meses. Tipo, eu estou falando com você e neste momento eu não sei onde eu estarei em agosto. Em 7 anos eu mudei 7 vezes de casa. Então, a gente é realmente família de artista, prós e contras mesmo. Assim, eu acho que quando a pandemia chegou, todo mundo, ai, sem estrutura, vejo meu marido todo dia, eu falo, gente, minha vida, sabe assim? Tipo, você vê teu marido todo dia? Não via? Nossa, que esquisito. Então, eu e o Edu, nesse sentido da pandemia, infelizmente, para a gente, foi meio assim, sabe? Tipo, e agora? Estamos sem dinheiro. O que vamos fazer? De novo, sabe assim? Então, nesse sentido, a gente já estava bem adaptado, mas cansa, né? Eu estou um pouco cansada. Então, eu estou naquela fase de assim, essa vida de circo tá me cansando, sabe? Então, estamos nesse momento. Vamos ficar? Não vamos ficar? Mas ninguém me leva mais a sério. Faz 8 anos que eu tô assim. Então, eu tô falando isso e muita gente vai ouvir e vai falar, sabe assim? De novo. De novo, ai, a Bia com esse papo, sabe? Porque é exatamente isso. A cada 6 meses a gente vai revendo e vai ficando. Faz 8 anos que a gente está aqui. Faz 8 anos que a cada 6 meses eu vou voltar para o Brasil. Então, enfim, eu já nem sei mais. Bom, Bia, não sei se você vai voltar, se você vai ficar aí, mas enfim, vamos divulgar os seus trabalhos todos. Me fala o que você quer divulgar, seu Instagram, onde as pessoas te acham, seu site, enfim. Finaliza falando para mim o que você quer divulgar aqui. E muito, 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 muito obrigada por ter tirado um tempinho do seu dia para conversar com a gente.
Obrigada pelo convite. Já quero marcar o café, tô chegando aí, entendeu? A gente já vai numa padoca, que é o meu lugar preferido na vida, né? Que eu sinto muita saudade. Eu quero muito divulgar o As Love Goes. Eu acho que isso é o fundamental agora para mim, sabe? Porque é um projeto maravilhoso. Eu quero muito que as pessoas conheçam, sigam. Então, no Instagram é As Love Goes _ mas se colocar As Love Goes, já vai aparecer, mas tá na descrição aqui, né, do podcast também. Divulguem, compartilhem, acompanhem nosso conteúdo. Eu tenho Instagram também, Bia Borim, com 2 N's. O Bia Borim foi para me ajudar aqui nos Estados Unidos, com 2 N's, porque aqui eu sou Bia Boring. Então, realmente Que é uma questão, é uma puta sacanagem, mas não adiantou porra nenhuma, porque eu pensei, gente, né? INN, às vezes vai ajudar. Ajudou nada. Vou no médico, é Bia Boring, no cast eu sou Bia Boring. Então, isso é muito boring, que sacanagem. Maravilhoso, né? Ainda isso vai estar na minha biografia, né? Isso ainda vai estar na minha biografia. E muito obrigada, assim, pelo convite, toda sorte do mundo, porque competência você tem, talento também, então a gente sabe que, na verdade, é uma questão de sorte. Na verdade, não adianta nada. Você pode dar muito certo, como pode dar muito errado, mas eu estou torcendo para que você tenha banhos de alfazema e sorte para que as coisas vão para frente e pode contar comigo, pode contar comigo. A gente pode fazer esse podcast também para os atores que desistiram de ser atores, para quando está dando errado, pode contar comigo. Tá bom, pode. Gente, depois desse encerramento, eu vou dar tchau para vocês, vou chorar um pouco e é isso. Até o próximo episódio. Beijo. Beijo, tchau. Que bom que você veio até aqui com a gente. Se curtiu o episódio, é só assinar o podcast no seu agregador e ativar o sininho. Todo tipo de apoio pra gente é muito importante, então indica pros seus amigos, passa por mensagem, e me manda também uma DM lá no Instagram, @DaniDeDonato, para dizer quem você quer ver aqui no próximo episódio. Tchau e até a próxima!